Olá, está no ar o Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre o aumento no número de casos de leishmaniose em Alagoas e explicar o que é a doença e como combatê-la. A gente também vai conhecer um sistema de informação que pretende dar mais transparência e melhorar o atendimento à população. É o Alagoas Digital. A leishmaniose cresceu em Alagoas. Até junho deste ano foram registrados 74 casos. No mesmo período do ano passado foram 21. Isso representa um aumento de 352%. Mas o que é essa doença? Que males ela traz ao ser humano e, principalmente, como combatê-la? Sobre o assunto, eu converso agora com a gerente do Núcleo de Zoonoses da CESAL, Silvana Tenório. Bem-vinda ao nosso programa. Vamos começar explicando, porque, na verdade, a leishmaniose ela se dá em dois tipos, né? Tem a visceral, que é o calazar, né? Que mais comumente conhecido como calazar, e tem a tegumentar, isso, que, na verdade, é a tegumentar que teve esse aumento todo, não é isso? Exatamente. É a tegumentar que teve um aumento considerável esse ano, porém, não é um aumento, não poderemos caracterizar como uma epidemia, visto que, se fizermos uma série histórica de 2007 para cá, é uma doença cíclica, que ela, em certos anos ela tem um aumento, depois tem um declínio. Por exemplo, em 2007 nós chegamos a 115 casos de leishmaniose. Então, não podemos dizer que é uma coisa que não se espera. Houve sim um aumento, a gente vai conversar sobre esse aumento, mas não chega a assustar, dizer que é uma epidemia, que é um surto. Não podemos caracterizar dessa forma. Também não é para ficar com medo, não. Desespero, não. Vamos explicar então o que é a doença. Vamos diferenciar aí. A tegumentar da visceral. A tegumentar ela é transmitida, as duas são transmitidas por mosquito, não é isso? Mas a tegumentar é por animal silvestre. Explica isso pra gente. Na verdade é o seguinte, a leishmaniose é considerada uma infecção zoonótica, porque atinge primariamente os animais e de forma secundária o homem. As duas, elas são transmitidas através do mosquito, que não é o Aedes aegypti, porque o Aedes tem transmitido diversas doenças, mas não é o caso. É um mosquito pequenininho e que tem uma dinâmica diferente do Aedes. Enquanto o Aedes, a gente sabe toda aquela questão da água parada, e esse mosquito não, ele se reproduz em lugares úmidos, tipo lama, com quantidade grande de matéria orgânica, então não é diretamente na água. E a doença em si ela é causada por um protozoário. As duas formas, como você falou, são a leishmaniose visceral, que vem de víscera, então acomete as vísceras, o fígado e o baço, e a leishmaniose tegumentar, que vem de tegumento, então ela acomete a pele. Em relação aos reservatórios, para a leishmaniose visceral, a conhecida como calazar, nós temos um reservatório de importância que é o cão. Então, o cão é um animal que, quando está com o protozoário, quando está infectado com o protozoário, ele pode estar transmitindo, mas não transmitindo diretamente. Uma vez que o mosquito, ele vai lá e pica o cachorro, ele adquire o protozoário caso o cachorro esteja infectado, e aí ele pode picar o ser humano e pode provocar a doença. Enquanto na leishmaniose tegumentar, que aqui teve um aumento considerável, que a gente diz que é uma doença de difícil controle, porque os reservatórios principais dela são animais silvestres. Então, são animais como raposa, roedores, gambás, o caçaco. E por serem animais silvestres, a gente não tem muito controle dessa doença. Por quê? Não tem como entrar na mata, né? Isso. A gente tem algumas recomendações, mas a gente não tem como tá adentrando nas matas, nos ambientes de mata, para estar fazendo controle químico. Nem é recomendado. Seria uma doença mais predominantemente rural, então? Seria correto falar isso? Assim, não seria, não diria rural. Por exemplo, se houver na cidade um local, um sítio onde haja plantação de muita bananeira, bananeira atrai mosquito por conta da umidade, por conta da própria dinâmica da planta. Então, não precisava ser necessariamente rural, mas se o ambiente, uma chácara, uma casa pequena, tiver as condições favoráveis, ela vai estar cometendo na área urbana tranquilamente. Entendi. Então,
Não necessariamente a gente não tem essa doença, não necessariamente no interior do estado, por exemplo. Aqui a gente tem o Parque da Cidade, tem aqui o outro, ali a moradia perto, pode acometer. Pode acometer, com certeza. No caso da calazar, ela é uma doença mais perigosa para o ser humano, não é isso, do que a tegumentar? Tem essa diferenciação? Tem sim, porque calazar, como ela acomete as vísceras, então é mais preocupante porque ela pode levar a óbito. Inclusive, nós tivemos 2 óbitos em 2014 e esse ano nós também já tivemos 2 óbitos por calazar. E assim, eu aproveito a oportunidade aqui para chamar a atenção em relação ao diagnóstico tardio. Os óbitos que nós tivemos foram todos por conta de diagnóstico tardio da doença. Então, quando o paciente chega na unidade, ele já chega com uma forma agravada da doença, então fica difícil de salvar esse paciente. Foi a questão dos 2 óbitos que nós obtivemos. Quais são os sintomas, então? Então, os sintomas... Para que haja esse diagnóstico prévio, né? Os sintomas, desnutrição, mas desnutrição você pode dizer, mas várias outras. Mas aí um sintoma, assim, marcante é a questão do crescimento da barriga. Porque cresce o baço, cresce o fígado, que é por isso que é visceral, né? E ao crescer, cresce a barriga também. O que é que acontece? Existe a extossomose, que também tem um crescimento na barriga. Então, eu chamo a atenção para os nossos profissionais de saúde que, em caso de crescimento da barriga, dê uma atenção não só para a extossomose, que é mais comum, mas também para a leishmaniose. Fique atento que pode ser o calazar também. No caso da tegumentar, ela atinge a pele. Provoca lesões que começam como uma picadinha de mosquito, só que a picadinha do mosquito no outro dia passou. No caso, quando é a leishmaniose tegumentar, essa picadinha aumenta em tamanho e em profundidade. E uma situação interessante é que não há dor. A não ser que ela tenha uma bactéria ali, uma infecção secundária, mas a ferida em si, ela não dói. Não é dolorida, mas as bordas dessa ferida ficam endurecidas e ela só tende a crescer e aprofundar. Essa é uma característica marcante da leishmaniose tegumentar, que quando não cuidada, ela pode chegar a acometer as mucosas. Então, pode haver destruição da mucosa nasal, da mucosa bucal. Então, é uma doença também preocupante. Perigosa também. Como é que eu me previno disso, então? Tanto de um caso quanto do outro? O sistema é o mesmo? Isso. Como é? Em relação à prevenção, a gente pode citar os meios de prevenção para os dois, já que as prevenções estão todas focadas na questão do transmissor. Então, primeiramente, a gente recomenda a construção de moradias longe das matas. Então, a gente recomenda aí 400 metros longe das matas. Evitar próximo de casa chiqueiros, galinheiros, próximo à casa, porque os mosquitos, eles saem das matas e dos seus ambientes, não só das matas, mas dos seus ambientes, e eles vão buscar alimento. Se tem lá o animal, ele vai se alimentar do animal, mas se não tem, se o animal estiver muito próximo de casa, num alpendre, numa área, ele está passando por ali, ele não vai diferenciar, ele vai... A refeição está ali, né? Exatamente. Então, outra medida importante é usar repelente à tardinha, que é o horário de alimentação desses transmissores. Posso usar tela, mosquiteiro também? Usar mosquiteiro de de malha fina. Porque o mosquito é pequenininho, isso, né? Exatamente. Então, a gente recomenda aquele de malha bem fininha, porque ele não consegue atravessar. Então, são algumas medidas preventivas que a população tomando, principalmente nas áreas endêmicas, ela pode, tomando essas providências, ela pode estar Aí eu faço uma pergunta específica para o caso do calazar. Eu preciso ficar prestando atenção no cachorro. Ele apresenta sintomas também, né? Isso. O cachorro, o principal sintoma é o crescimento das unhas para o calazar. Quando o cachorro começa. Porque cachorro, ele cava e tal, e a unha dele, ele mesmo vai podando a unha dele. E quando a unha do cachorro começa a crescer muito, e, às vezes, o cachorro também apresenta algumas lesões. Então, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, o governo ele tem tido ações contínuas também nessa questão de conscientização, de prevenção, para que se evite isso? Sim, por exemplo, dentro daqueles casos que você citou, o principal município é Novo Lino. Então, Novo Lino, já houve um trabalho do governo, junto com a Secretaria Municipal, de borrifação nas áreas da presença do vetor e a distribuição também do medicamento na rede,
tem o diagnóstico, uma vez diagnosticado pelo médico de referência, o medicamento ele está disponibilizado, né, na rede pública também, e o apoio do Estado ao município que atua nas ações de controle e prevenção. Ok, então é importante, apresentando aí o sintoma, procura o posto de saúde, o medicamento vai estar lá disponível, o posto de saúde vai encaminhar para o médico de referência e o médico de referência vai fazer o diagnóstico. Só lembrando, o médico de referência ele só vai disponibilizar o medicamento uma vez diagnosticado a doença. Perfeito, então. Muitíssimo obrigado, Silvana, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Obrigada. Bom, no próximo bloco você vai saber o que é o Alagoas Digital, uma novidade que promete mais transparência nas ações do governo e um melhor atendimento à população. Até já!